apesar da vitória, eu não acredito que o Vasco vai cair. Apesar de que eu gostaria muito, todo mundo sabe que eu sou rival e aqui a gente não tem dessa. Mas o Vasco jogou mal esse jogo, hein? O Vasco jogou mal essa partida, mas pontuou, que é o que importa. Mas, cara, vamos lá. Falando de Vasco e América Mineiro, primeiro Jota. Cara, Vasco já, na sua percepção, se livrou. Era um resultado. Já. Assim, a tabela do Vasco não é fácil, né? A gente tem que sempre ter um pezinho atrás, porque o Vasco agora ele pega o Cruzeiro fora, que é um jogo difícil. Depois ele pega o Paranaense em casa, eu acredito que esse jogo ele vença. E aí o Vasco iria 43 pontos. Então eu acredito que umas 2 vitórias o Vasco salva. E eu acredito que essas vitórias venham contra o Paranaense e contra o Corinthians em casa. Vai depender muito do Corinthians, como chega lá. Acho que o Corinthians já está salvo também. Mas acredito que o futebol do Vasco, cara, é uma coisa muito, muito ruim também. Cara, muito ruim. O Vasco jogou mal, cara. Assim, Mas o Vasco joga mal desde esse campeonato, cara. Não, mas eu acho que o Vasco chegou em um momento que a disposição fez valer, sabe? Eu acho que ontem eu vi um time muito espaçado, muito aberto, o América com campo para correr. E eu esperava mais do Vasco nessa partida, porque se o Payet não faz um gol no último minuto, numa falta magistral, o Vasco se complicava demais nessa partida. O Vasco, em determinado momento do segundo tempo, quando estava Bahia 1-0 e Vasco 1-1, era caótico para o Vasco. E aí, óbvio, tudo passa pela qualidade técnica do Payet em uma super falta, mas eu esperava mais de um Vasco, não esperava que ele fosse sofrer contra o América Mineiro em casa. E aí, Diego, eu queria saber de você o que está motivando o América Mineiro. Quais são os motivos do América Mineiro? É a dignidade mesmo? Vai jogar a honra? Cara, na verdade o América começou já a testar alguns jogadores, então já começou a dar chance para alguns jogadores da base, já tá fazendo aquele vestibular de quem fica, quem sai para o próximo ano. E como a gente falou, cara, o futebol que o América apresentou no campeonato não é o futebol para ter sido rebaixado com 7 rodadas de antecedência. Então, tem alguns jogadores de qualidade. Eu brinquei aqui, cara, o Mastriani, que inclusive foi quem fez o gol do América, se ele fosse o centroavante do Cruzeiro esse ano, talvez eu não estivesse passando o aperto que eu tô. Então, assim, existem alguns bons nomes no elenco do América. Só que, cara, a gente muitas vezes fala de sorte de campeão. Então, tem muitos times que têm a sorte de campeão. E o América esse ano teve o azar do rebaixado. O América teve muitos jogos que ele jogou melhor e acabou perdendo. E assim, esse jogo do Vasco, para mim, foi um exemplo. O América foi melhor do que o Vasco. Para mim, quando tava 1-1 ali, se você tivesse que falar quem mereceu mais a vitória, foi o América. Mas quem fez o gol foi o Vasco. Então, assim, isso aconteceu em vários jogos do campeonato. Porque a defesa do América, sim, é muito fraca. Cara, acho que a questão pro Vasco esse ano é que, beleza, não vai cair, tá tudo muito certo e tal, beleza, mas olha só, a torcida do Vasco não pode mais aceitar um ano desse, cara, desculpa. Concordo. Não dá. Você pensa que o Vasco, assim, ele jogou 5 vezes a Série B nos últimos, sei lá, desde 2008. De 2008 pra cá dá o quê? Dá 15 anos? 15 anos o Vasco jogou 5 Série B, pô. E detalhe, a questão não é essa também só. É que no século o Vasco ganhou em 2000, né? E o Vasco não brigou mais por nada no Brasileirão. Teve 2011 que o Vasco chegou até a última rodada brigando. Depois você não vê o Vasco postulando a nada. O Vasco jogou o quê? Acho que 3 Libertadores no século. No século, o Vasco jogou 3 vezes a Copa Libertadores. É muito pouco para um clube do tamanho do Vasco. Não dá para o Vasco se acostumar a brigar por rebaixamento todo ano. Não dá. Simplesmente não. Muito legal, estava quase rebaixado, uma campanha de recuperação muito legal. Beleza, todos nós concordamos com isso. Só que vai ficar nisso até quando? Nesse ping-pong até quando? Aí chega a temporada que vem, é mais um ano de sofrimento, briga para não cair e não classifica para Libertadores. Pô, o Vasco, e detalhe, tem um detalhe. A última vez que o Vasco jogou a Libertadores, o Vasco passou uma vergonha, que foi o ano que ele pegou o Cruzeiro, o Diegão lembra bem, no fase de grupos, e o time do Lautaro Martínez, o Racing, não foi o Racing?
Isso. Foi. O Vasco tomou goleada dos dois times, do Cruzeiro e do Racing. Exatamente. Então, cara, é muito pouco para um time da história do Vasco, um time que tem dinheiro financeiramente. O Vasco não é um time assim pobre. O Vasco, por exemplo, tem mais dinheiro que o Fluminense, inclusive. O Fluminense é campeão da América e o Vasco só vai brigar para não cair. Então, assim, não dá para se contentar com todo ano brigar para não cair. Todo ano E esse posso colocar sofrimento. um ponto também, Jota? O futebol do Rio, na minha percepção hoje, é o melhor futebol do Brasil. Em questão de? Em questão de tudo. É um Flamengo disputando sempre títulos, é um Fluminense com a casa arrumada, campeão da América, sempre brigando também. Esse ano, um Botafogo que, aconteça o que acontecer, mas mudou de patamar para o Botafogo também dos últimos anos. Porra, o Botafogo... Quanto tempo que o Botafogo também não disputa o campeonato? Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que o último também foi contra o Cruzeiro, lá quando tinha o Sidorf. E também foi um ano muito fora da curva para o Botafogo, né? O Botafogo que eu acho que hoje o futebol do Rio concentra uma disputa muito grande entre seus principais clubes. E o Vasco não faz parte dessa briga. O torcedor do Vasco hoje comemora fugir de rebaixamento, enquanto o torcedor do Fluminense comemora o título da Libertadores, o do Flamengo, bicampeão carioca, perdeu uma porrada esse ano, mas pega os últimos 5, ganhou um monte também, ainda tá brigando pelo título. O Botafogo, porra, agora tá sofrendo, mas tá brigando pelo título também, e o Vasco é o único que briga para não se ferrar. Então, assim, complicado também a vida do torcedor, vendo os outros por brigar, lutar pelo título e ele... E assim, olhando, um destaque importante desse final de semana do Vasco foi a eleição do Pedrinho como presidente, né? Perfeito, exato. Pedrinho, ele... Vocês estão me vendo? Ou travou minha câmera? Tá travado, mas a gente tá travado. Minha câmera travou, enfim. Vou falar aqui e vou ajeitar ela. O Pedrinho, ele assume como presidente da associação. A grande questão é que o Pedrinho não sabe nem como funciona o contrato com a 777. Para as notícias que eu vi, o Pedrinho não tinha nem lido o contrato com a 777. Então, assim, é preciso que o Vasco organize bem sua casa, porque a gente tem que lembrar um detalhe. O Vasco, ano que vem, não vai jogar nenhuma competição internacional de novo. O Vasco vai ter só... na Sul-Americana, né? Acho que não, porque esse ano não vai abrir vaga. Não sei se vai abrir vaga. Acho que não abre vaga. Não, acho que vai até o décimo. É só se ele subir na tabela mesmo. Não, então, acho que até o 14º, o 15º vai ter vaga. Então, beleza. Só que dois joga clubes não disputam nada. Então, pode ser o Vasco. Ou seja, 16º e 15º não disputam nada. Então, cara, o Vasco vai ter Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão. Então, assim, o Vasco tem obrigação de... por exemplo, ô Leandro, a gente não viu o Vasco na final do Carioca desde quando, velho? Desde 2019. Então, assim, são 4 anos sem chegar numa final de estadual. E 2019, se eu não me engano, foi um ano que o Vasco brigou para não cair. No modo tipo, novamente. Então, assim, cara, o Vasco precisa urgentemente se colocar grande no cenário nacional de novo. E se colocar grande do início do Carioca. Não, vamos ganhar o Carioca. Mesmo que não ganhe, nós vamos chegar na final do Carioca, nós vamos perder pro Flamengo, mas nós vamos estar lá, vai ser pau a pau o jogo e nós vamos chegar. No Brasileirão, nós vamos chegar na Libertadores, enfim.